Sou Edgar Valdívia e o tema que será abordado é pinos de fibra de vidro no conceito de blindagem radicular simultânea ao tratamento endodôntico. Com relação à minha formação, sou especialista, mestre e doutorando em endodontia pelo Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Os temas que serão abordados nesse curso vão desde o diagnóstico endorrestaurador, indicação de retenção intrarradicular, preparo do canal radicular no conceito de mínimo desgaste dentinário, critérios de seleção de pinos de fibra de vidro, assim como condicionamento tanto radicular como do pino de fibra de vidro antes da cimentação, blindagem radicular, que inclui desde o preparo até a cimentação do pino de fibra de vidro, e concluindo com a blindagem coronária do dente tratado endodonticamente, no que se refere a resinas bulk fill, cimentos resinosos tipo core no núcleo de preenchimento. Temos que o dente tratado endodonticamente, ele enfraquece por perda da estrutura dental. Isso ocorre por cárie, preparos cavitários, entre outros. Então se procura sempre substituir essa dentina por um material que tenha propriedades similares ao da dentina. Observamos no caso uma radiografia e uma imagem clínica no qual observamos uma fratura radicular associada a um núcleo metálico. E o que acontece? Que o núcleo metálico, por ser rígido, tem um módulo de elasticidade muito alto, diferente ao da estrutura dentinária. Então, quando ocorre uma fratura nesse tipo de caso, a fratura ela é catastrófica, quer dizer, a gente já indica para extração, não há o que fazer. E acontece que, por se tratar de um material rígido, esse material ele absorve as tensões das cargas da mastigação, que podem ser verticais, de cisalhamento, mistas, tanto no setor anterior como no setor posterior. Então, ao absorver essas forças, ele concentra num ponto específico e é transmitido toda essa intensidade da força da mastigação para o metal e, consequentemente, num ponto específico da raiz, levando assim à fratura. Então, o que se procura é realmente materiais que tenham propriedades similares ao da dentina, materiais que possam vir a substituir a estrutura dentinária e que, de certa forma, estes materiais tenham um comportamento homogêneo e possam, ao integrar-se com a dentina, ter ali uma unidade mecanicamente homogênea. Então, observamos aqui, quando ocorre a fratura de um pino de fibra de vidro, quem fratura é o pino e não o dente. Isso acontece porque ele absorve as cargas e, quando fratura, por ter um módulo de elasticidade similar à da dentina e ser um material mais flexível, quem fratura é o pino e não o dente, assim podendo ter uma solução viável ou adotar uma nova conduta restauradora para aquele dente que ocorreu a fratura. Então, a fratura, sempre quando acontece nos pinos de fibra de vidro, essa é favorável, e quando ocorre nos núcleos metálicos, essa é considerada catastrófica, quer dizer, é irreversível. Com relação à necessidade de retentor intrarradicular, é um ponto muito importante considerar, porque a inserção de um pino no conduto radicular, no canal radicular, requer de desgaste dentinário e, consequentemente, a gente pode fragilizar assim a raiz.
Então, somente será colocado um retentor intrarradicular, um pino intrarradicular, quando se requer a função de retenção do material restaurador, já seja núcleo de preenchimento ou restauração coronária. Nessa condição, a gente coloca um retentor intrarradicular, um pino intrarradicular. Observamos na imagem aqui, a gente pode observar uma cavidade retentiva, bastante quantidade de estrutura dental coronária. Então, nesse caso, não está indicada a colocação de um retentor intrarradicular. Já neste caso, observamos que aqui há uma indicação para a colocação de um pino. Por quê? Porque temos menos de 50% de estrutura dental sadia, menos de 50% de estrutura coronária. Então, se requer ali um retentor intrarradicular, um pino intrarradicular para reter o núcleo de preenchimento. Então, nesses casos, a indicação é correta. E como falamos anteriormente, todo o preparo para retentor, inserção de um retentor intrarradicular requer um desgaste dentinário, requer aí um tratamento específico para evitar desgastar muito a dentina. Então, somente vamos colocar um retentor intrarradicular quando for indicado. E cada caso é um caso e cada circunstância requer uma avaliação particular da colocação ou não do pino, né? Então a gente tem casos que nem sempre o conduto distal de um molar inferior ou o conduto palatino de um molar superior vão ser raízes ou apropriadas para a colocação de um pino. Em determinadas circunstâncias, condutos mesiais, também pode-se colocar ali um retentor intrarradicular, mas o que é importante considerar é quanto de dentina vamos desgastar para a colocação de um retentor intrarradicular. E esse parecer, o endodontista ele consegue saber quanto se instrumentou, quanto de dentina se removeu. Então isso é uma consideração que nós devemos ter. Com relação ao planejamento endorrestaurador, que o tratamento deve ser integrado quando possível. Então, nós vamos realizar a abertura coronária, vamos realizar o preparo do canal radicular, o preparo para retentor intrarradicular, a obturação somente dos terços apicais quando se requer ou quando da colocação de um pino intrarradicular no terço médio cervical do dente, né? Que materiais a gente pode colocar no canal radicular que não tem interferência na adesão dos materiais restauradores? Qual que será a indicação de uma restauração, coroa, uma restauração direta, indireta? São características que devem ser avaliadas sim no diagnóstico endorrestaurador. Então a gente pode observar nessa imagem a necessidade de tratamento endodôntico. A gente observa também que não há muita estrutura coronária, então se requer sim de um retentor intrarradicular, vai ser necessário sim também uma restauração coronária. Então são aspectos que devem ser avaliados já no diagnóstico endorrestaurador, né? O conceito de blindagem coronorradicular simultânea nos dá parâmetros para considerar se é viável ou não realizar o tratamento endodôntico restaurador de maneira efetiva, que seja fácil, que seja aplicável naquela circunstância, né? Então tudo isso é interessante considerar. No que se refere ao preparo para retentor intrarradicular, em certas circunstâncias, esse pode sim ser um procedimento técnico dificultado por alguma condição, e temos que, como observamos radiograficamente, a inserção de um pino perfurando a raiz distal e a imagem clínica após a remoção do pino, né? Então, a trajetória, a determinação da trajetória do canal, fatores anatômicos, inclinação do eixo radicular, são circunstâncias que o endodontista ele tem conhecimento, porque
durante o preparo se sabe quanto de dentina removeu, se sabe que aquela raiz tem um eixo de inclinação que radiograficamente não é o que representa, nem clinicamente é o que se vê. Então, não há um consenso de quem deva preparar o canal para retentor intrarradicular, para pino intrarradicular. Não há um consenso se é o pessoal da dentística, o pessoal da prótese, nós da endo. Porém, há fatores que nos levam a considerar que o endodontista é um profissional que tem sim o melhor conhecimento do conduto radicular durante o preparo, né? A gente sabe quanto de dentina se removeu, sabe que o canal distal ou o canal palatino, que é preconizado na maioria dos casos para colocação de retentores intrarradiculares, nem sempre são os canais que se deva colocar. E cabe uma avaliação minuciosa de cada caso, porque dependendo do caso tem raízes mesiais que a gente precisa colocar um retentor, porém considerando que o desgaste é menor e considerando que é um canal que tem um menor calibre. Então são considerações que se devem ser avaliadas dependendo de cada caso. Então isso é importante. A gente observa aqui nessa imagem o verdadeiro eixo do canal, né? A inclinação que deve ser colocado aí o novo retentor intrarradicular, pensando já na reintervenção, né? Após a remoção do núcleo. Então é considerado uma nova proposta restauradora, né? A colocação de outro retentor intrarradicular, selamento da perfuração e, consequentemente, no acompanhamento do caso, o dente tem um reparo da perfuração. A técnica clássica de preparo para retentor é essa aqui, a que a gente observa, remoção do material obturador, 2/4 do canal radicular, deixando sempre 4 a 5 milímetros apicais, dependendo do caso, claro, com brocas Gates-Glidden ou brocas Largo. Na sequência é realizado o preparo com a broca do fabricante, a gente observa a broca White Post, e a colocação do pino do mesmo diâmetro do preparo. Então é interessante os sistemas nos quais o fabricante ele te recomenda a broca já sabendo que você vai preparar e dar uma conicidade ao canal, considerando que vai ser colocado um retentor intrarradicular do mesmo calibre. Então são considerações. Nós publicamos e parametramos certas circunstâncias como o preparo para retentor intrarradicular desde uma perspectiva do endodontista, considerando que esse preparo pode ser realizado de maneira antecipada, quer dizer, não depois da obturação, e sim durante o preparo biomecânico do canal radicular, desde um ponto de vista clínico, um ponto de vista radiográfico, uma análise do caso. Então o preparo para nós, os endodontistas, sim, deve ser durante o preparo mecânico do canal radicular. Então temos que a inserção da lima no comprimento real de trabalho. Posterior a isso é determinado o comprimento de preparo para retentor, dependendo de cada caso, e aqui a gente observa que é inserido a broca do fabricante nesse caso, e simultâneo, o preparo simultâneo das limas endodônticas com a broca recomendada pelo fabricante. E logo após isso é feita a prova do pino de fibra de vidro, pois aí realmente se testa a adaptação do pino. Se o preparo para retentor não foi suficiente, há como repreparar nesse mesmo momento e tentar colocar o pino de fibra de vidro nesse momento. A adaptação do pino, observar a adaptação do pino de fibra de vidro é interessante. Se o preparo foi realizado e é em demasia, você pode colocar um pino de maior calibre. Então é interessante a gente considerar que o preparo simultâneo para retentor te permite uma melhor adaptação do pino de fibra de vidro, e é porque a gente consegue ter um desgaste mais controlado da dentina. Neste outro caso a gente observa, e também
foi proposto por nós o preparo ultrassônico para retentor intrarradicular. Então, assim mesmo, substituindo a broca recomendada pelo fabricante, nós recomendamos o preparo ultrassônico para retentor intrarradicular, como vamos observar posteriormente no hands-on. Então, é colocado e é feito também esse preparo simultâneo para retentor intrarradicular. Num trabalho realizado por nós, a gente conseguiu observar que em preparo para retentor intrarradicular ultrassônico, quando comparado com o preparo recomendado pelo fabricante, se requer uma menor espessura de cimento, uma menor película de cimento, o que quer dizer o pino fica melhor adaptado ao canal radicular. Consequentemente, assim, se tem uma maior resistência adesiva, se tem uma maior resistência de união. Então, há uma relação direta entre adaptação, mínimo desgaste dentinário e resistência e adaptação do pino quando realizado esse preparo ultrassônico para retentor intrarradicular. No que se refere a critérios de seleção de retentores intrarradiculares, temos que os retentores eles podem ser, como vocês podem observar na imagem, customizados, adaptados ao canal radicular, e temos os retentores pré-fabricados. Entre essas opções, os pinos de fibra de vidro ganharam popularidade nos anos 90. Um tempo se deixou de usar pinos intrarradiculares de fibra de vidro porque a taxa de fracasso era muito alta, e isso se devia ao deslocamento dos pinos de fibra de vidro. Porém, atualmente esses pinos vieram ganhando um aceite muito grande pela condição em que há uma evolução dos materiais resinosos do canal radicular, materiais resinosos usados na restauração do dente tratado endodonticamente. Então, os pinos de fibra de vidro, sem dúvida, reúnem condições ótimas para a blindagem radicular. Temos que, como tínhamos falado anteriormente, estes apresentam um módulo de elasticidade, uma flexão adequada, similar ao da dentina. Então, isso é interessante, pois, como havíamos comentado, a taxa de fracasso está associada ao deslocamento e não à fratura do dente em si. E também eles se reduz com isso a incidência de fratura radicular. Então temos que esses pinos de fibra de vidro são fibras de vidro unidirecionais inseridas numa matriz resinosa de bis-GMA. Então, é assim como é fabricado o pino de fibra de vidro. No que se refere ao formato do pino de fibra de vidro, basicamente temos essas duas formas, o formato cônico e o formato cilíndrico. Entre essas opções, sem dúvida, o formato cônico se adapta melhor ao canal, até considerando que o preparo endodôntico é um preparo cônico. Então nós temos que há um menor desgaste dentinário para a colocação desse pino. Já no pino cilíndrico, embora mais retentivo, se requer um maior desgaste da região apical do preparo para retentor, no intuito de colocar um pino desta natureza. Assim, a FGM, considerando os critérios de seleção e anatomia do conduto radicular, tem disponível no mercado os pinos White Post DC,
PVC, que nas suas diferentes numerações. Então a gente pode observar na imagem, são pinos cônicos e vem com a broca de preparo para retentor. A gente vai ver posteriormente no Rendizão também o preparo com a broca, como é realizado o preparo com a broca White Post. Assim mesmo, também temos uma opção para canais amplos, canais que têm um desgaste maior dentinário e que se precisa uma exigência mecânica maior no terço cervical ou uma exigência maior do pino, esse tipo de pinos cônicos, que são os White Post DCE. Então a gente pode observar a broca de preparo também disponível para esse sistema e uma maior conicidade do terço médio cervical do pino e não no terço apical. O terço apical do pino mantém o mesmo diâmetro, o mesmo calibre da versão White Post DC. Então a variação entre esses dois pinos é do terço médio e terço cervical do pino de fibra de vidro. No que se refere ao condicionamento do pino de fibra de vidro, temos que pode ser feito a limpeza do pino ou com ácido fosfórico ou com álcool 70. O ácido fosfórico, a função somente é a limpeza do pino, não há nenhum tratamento de superfície com o ácido fosfórico, só a limpeza do pino, desinfecção. O álcool 70 também é uma boa opção. É importante considerar que o corte do pino deve ser feito antes da cimentação e não, pois essa vibração da alta rotação quando o pino está cimentado pode desfavorecer aí as partículas de cimento que ainda vão a ter uma polimerização lenta depois de uns minutos. Então a gente tem que o corte do pino deve ser com broca de alta rotação com refrigeração, né? E posteriormente, uma vez que já se soube qual que é o comprimento do pino estabelecido, né? É feito assim a desinfecção e a aplicação de silano. É interessante considerar que o silano é um agente de união por eleição nesses casos de pino de fibra de vidro, porém há escolas que também trabalham a colocação do silano e a colocação do adesivo, ou a colocação do adesivo e não silano, porém com base ao que o fabricante recomenda, somente a colocação de silano é suficiente para o condicionamento do retentor intrarradicular. No que se refere a condicionamento da estrutura dentinária, a gente trabalha o condicionamento com ácido da dentina radicular e coronária com ácido fosfórico. A FGM tem o ácido fosfórico a 37%, né? Então que é uma boa opção para o tratamento dentinário ali. Há sistemas e quando realizada a blindagem simultânea, se prefere não fazer o condicionamento, pois o contato do ácido, a remoção desse ácido com água pode interferir na presa do cimento. Então, quando se pensa em realizar uma blindagem de maneira imediata ao tratamento endodôntico, com certeza está dispensado aí a aplicação de ácido fosfórico, né? É interessante considerar isso. Quando realizada a blindagem de maneira tardia, com certeza o condicionamento dentinário com ácido fosfórico é interessante. E sempre a remoção do ácido fosfórico, se for aplicado por 20 segundos ou 30 segundos, o dobro o dobro de tempo deve ser removido com a água, né? Então o jato de água deve ser aplicado o dobro de tempo do condicionamento para remover todo aquele ácido
o resíduo, esse resíduo de ácido que pode ficar no canal radicular interfere depois na adesão dos materiais restauradores. Então é importante remover todo o ácido fosfórico quando se requer de condicionamento com ácido, certo? Falando no segundo momento do condicionamento é a aplicação de adesivo. Então a FGM tem o adesivo âmbar, que é um adesivo universal tanto para esmalte como para dentina. É um adesivo que tem excelentes propriedades mecânicas, propriedades de resistência de união, de penetração nos túbulos dentinários, falando dessa zona híbrida que iremos formar, né? Então temos que a inserção do adesivo no canal radicular deve ser em todo o comprimento. Para isso a FGM também tem o microbrush, que é interessante que o adesivo tenha contato com todas as paredes do canal radicular, que o condicionamento seja realizado em todas as paredes do canal radicular. Então isso é interessante. Observamos nessa imagem e é interessante observar que a formação da camada híbrida deve acontecer ali naquela dentina peritubular. Então, para que ocorra depois a união com o cimento resinoso, né, o complexo restaurador seja único, mecanicamente homogêneo. Então, é interessante esses aspectos. Com relação à cimentação do pino intrarradicular e cimentação, e pensando já no núcleo de preenchimento, a FGM disponibiliza no mercado uma versão mais atual já há um tempo no mercado, que é o cimento resinoso dual ou sem cor. Esse cimento resinoso ele apresenta boas características mecânicas, e isso é interessante porque primeiro deve ser realizado a cimentação do pino de fibra de vidro e na sequência já pode, com esse mesmo cimento resinoso, fazer um núcleo de preenchimento ou preencher a câmara pulpar com o mesmo cimento resinoso, porque ele tem propriedades mecânicas que te permitem, né, uma baixa contração de polimerização. Assim mesmo, esse cimento resinoso contém cura dual. E falando de canal radicular, o cimento de eleição para nós que vamos cimentar pinos de fibra de vidro deve ser dual, deve ser de preferência dual ou de cura química, pois devemos considerar que a luz é muito limitada no canal radicular e com certeza essa luz é transmitida também através do pino. A gente observa nessa imagem como a translucidez do pino permite que a luz chegue no terço mais apical do pino e consiga assim polimerizar aquela região mais apical do pino, e quando a luz não chega, com certeza ali vão ter monômeros que vão ter uma polimerização química. Então sempre é interessante que o cimento resinoso seja de cura química ou dual, certo? Para pinos intrarradiculares, a gente observa que também o pino, o cimento resinoso, umas ponteiras que permitem introduzir o cimento resinoso no canal radicular e logo sempre realizar primeiro a cimentação do pino. Uma vez que foi realizada a cimentação do pino, é polimerizado 40 segundos. Uma vez que se terminou a polimerização do pino, é realizado o núcleo de preenchimento, e aí os incrementos podem ser de 4 a 5 milímetros. Então a gente pode observar realmente como é feito o núcleo de preenchimento com esse cimento, né? Então é interessante que o cimento ele tem a propriedade também, não só de ser bom e adequado no que se refere à polimerização, mas sim que esse cimento também tenha uma carga, uma resistência mecânica que possa permitir que seja feito o núcleo de preenchimento ou o preenchimento da câmara pulpar ou da cavidade com esse cimento, né? Falando bom escoamento,
boa adaptação às paredes da câmara pulpar, né? Isso é interessante, bom escoamento, tixotropia, que é uma propriedade de adaptação ali à região onde é colocado, certo? E com certeza, baixa tensão de polimerização, baixa contração de polimerização, é interessante que o material tenha, né? Então a gente observa como o resultado final do caso, como foi colocado ali a adaptação do tratamento endodôntico, pino intrarradicular, núcleo de preenchimento, né? Para posterior aí, encaminhamento para o protesista para a realização da coroa definitiva. Nesse outro caso clínico, a gente observa ali como é colocado o cimento no canal radicular, o pino de fibra de vidro, né? A necessidade de retenção ali daquela região da cavidade, né? Então a gente observa que nessa situação o pino de fibra de vidro ele vai reter o material, o núcleo de preenchimento, e assim mesmo a gente tem que a restauração final deve ser feita com resinas que tenham ali uma estética aceitável, né, como a resina Vitra APS da FGM, que tem partícula de cerâmica. Então é interessante considerar isso. O resultado final, o tratamento endodôntico, a blindagem radicular, a blindagem coronária e logo o encaminhamento para a colocação de uma coroa, né? São os procedimentos aí logo após a blindagem simultânea, né? No qual a gente vai trabalhar 2 casos clínicos e aplicar um pouco de tudo que a gente veio conversando até o momento, né? Desde do diagnóstico do restaurador, né? A seleção do retentor intrarradicular, os critérios de seleção que a gente viu, o que é pino, posso trabalhar um pino cônico com dupla conicidade, um pino paralelo, né? Critério de seleção, devo ou não colocar o retentor intrarradicular, né? Preparo, como que eu preparo, né? Com a broca do fabricante, com ponto ultrassônica, né? O condicionamento necessário, detalhes da cimentação que são importantes, a gente vai aplicar em 2 casos clínicos. Então é interessante que seja aplicado tudo o que foi aprendido, né? O Rendizon, a aplicabilidade dele é mostrar que é viável tudo aquilo que foi inserido num contexto teórico. Então os materiais que a gente vai precisar são esses materiais. Vamos trabalhar com o pino cônico White Post DC no primeiro caso clínico, também no White Post DCE no segundo, silano, adesivo, cimento resinoso e resina. Então são os materiais que a gente vai trabalhar. No caso clínico 1, por exemplo, que a gente vai observar, a gente pode observar uma cavidade aqui, a ausência de 2 paredes ali na região distal e realmente um molar inferior onde há necessidade de retenção ali do núcleo de preenchimento ou da restauração coronária. O molar inferior, cúspide de trabalho, com certeza a exigência mecânica desse dente é enorme, certo? Então está indicado a colocação de um pino intrarradicular para reter ali o núcleo de preenchimento. Então a gente observa que o pino, para este caso, considerando o preparo, e vamos discutir daqui a pouco no Rendizon dos casos clínicos, o pino mais indicado para esse foi o White Post DC 0.5. Já no outro caso clínico, no caso clínico 2, a gente pode observar onde não há nada de remanescente coronário, onde a exigência mecânica do pino de fibra de vidro é muito maior que o caso anterior. Então, nesse caso, a gente trabalhou com o pino de fibra de vidro White Post DCE 0.5. no qual a gente pode observar na imagem, como eu comentava anteriormente para vocês, uma maior conicidade do pino no terço médio e cervical.
Obrigado.